Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo sobre JavaScript. Hoje eu quero mostrar para vocês o seguinte. A ideia aqui é a seguinte, é fazer uma tela de Canvas que cria um mapa navegável para a gente. Eu vou mexer aqui nas setinhas do teclado, ele vai navegando por cima do mapa. Se eu der um page down, ele diminui o zoom, page up, ele aumenta o zoom. É um exercício bem bacana que pode ter alguma aplicação prática aí na sua vida. E ainda tem os elementos aqui que podem ser aplicados em jogo também. Beleza? Então, mãos à obra. Vou fechar isso aqui. Vou criar uma pasta aqui pra gente. Eu vou chamar de mapa. Beleza? Criar um arquivo em HTML aqui. Vou chamar de mapa também, .html. Ok, sim. Deixa eu abrir aqui o meu Sublime. Não. Vou abrir o meu arquivo no file. Não. Open File. Mais trabalho. No mapa. Desceu. H, Ctrl, espaço. Está lá na estrutura. Vou chamar de mapa. Vou inserir aqui meu elemento Canvas. No meu elemento Canvas eu vou colocar a largura de 400 e a altura de 400 também. Vou colocar um CSS aqui só para a gente poder visualizar esse Canvas na tela. Então, Canvas, vou botar aqui uma borda sólida de 1 pixel. Bom, então, já deve ficar visualizável para a gente. Está lá minha tela de Canvas, onde a gente vai desenhar o mapa. Bom, tá jóia. Eu vou colocar o código do JavaScript aqui na página mesmo. Quem quiser colocar um código externo também não tem problema. Eu acho que fica até mais legal. Vou colocar aqui só porque é mais prático mesmo. Então, vou criar uma variável CNV que vai referenciar o meu elemento Canvas. Document .carry selector. Selecionar o Canvas. Vou criar uma variável ctx que vai pegar o contexto de renderização do Canvas. Então vai ser meu cnv.getContext. No caso eu vou usar o contexto bidimensional getContext 2D. Então vamos ver se está tudo certinho. Vou criar um alert aqui com o meu ctx. Vamos ver F5 para atualizar, está lá. Então o meu context, ele está armazenando o contexto de renderização bidimensional do Canvas. Maravilha, a ideia é essa mesmo. Então agora eu vou criar uma variável map, que vai ser um objeto imagem, new image. Beleza? E o meu mapa.source, quer dizer, a origem dessa imagem, vai estar na pasta que eu não criei ainda. Vamos criar aqui uma pasta img e eu vou colocar a imagem do mapa que eu já tenho salvo aqui. Vocês podem usar qualquer mapa. Eu vou até disponibilizar isso aqui junto com o arquivo, mas vocês podem usar qualquer imagem aí, tá? Então, aqui vai ser minha pasta img, o arquivo map.png. Beleza? Aí, agora eu vou emprestar aqui um conceito do universo dos jogos, onde eu vou ter três funções básicas rodando aqui. Uma vai ser a função de renderização, function render, que vai ser responsável por desenhar meus elementos na tela.
Outra vai ser a função de atualização dos elementos. O function, vou chamar de update, onde vai funcionar a interação, né, onde vai ser processada a interação com os elementos da tela. E eu vou ter a função de looping, function, que vai ficar rodando constantemente e que vai chamar a atualização e a renderização. Vou chamar de looping. Dentro da minha função de looping, bom, depois eu trabalho a função de looping. Primeiro eu vou trabalhar de renderização para a gente já ver alguma coisa desenhada na tela aqui. Bom, primeiro ela vai apagar clear rect qualquer coisa que esteja desenhada na tela. Tá? Então, para chamar essa função clear rect, que limpa o que estiver no contexto, eu tenho que dar as coordenadas onde ele vai iniciar essa higiene da tela, que é do 0, 0, que são as coordenadas de origem, e as coordenadas finais, que definem o tamanho da tela que vai ser limpa. Aqui no caso vai ser do tamanho do meu canvas, ponto width, que é a largura do meu canvas, e a altura do canvas, ponto height. Uma vez limpa a tela, eu vou desenhar a imagem. Então, draw image. E essa função de desenhar a imagem é um pouquinho capciosa. Tá? Então, primeiro eu tenho que dizer qual imagem vai ser desenhada, no caso, imagem map, que é o meu objeto imagem, a posição de captura dessa imagem, posição de origem de captura dessa imagem, vou colocar aqui a princípio 0, 0, o tamanho da captura da imagem, vou colocar 400 por 400. Aí, agora, essa é a parte de captura, tá? Primeiro eu defini qual imagem que eu vou capturar para ser desenhada, aonde que vai começar a captura dessa imagem, o tamanho da captura dessa imagem, e agora vem a parte de desenho. Vou definir a posição onde eu vou desenhar, vou começar do 0, 0, e o tamanho da tela onde eu vou desenhar. Aqui eu poderia colocar 400 por 400 também, mas eu vou usar de forma mais dinâmica, eu vou colocar a largura do canvas e a altura do canvas, ponto height. Bom, agora eu já tenho condição de desenhar na tela, eu só preciso chamar essa função em algum momento. Né? Então eu vou dizer aqui que o meu mapa, quando ele atualizar, download, quando ele terminar de carregar a imagem, ele vai chamar a função render. Ok? Então isso aqui já deve desenhar na tela para a gente. Vamos dar uma olhada? Dá uma F5 aqui para atualizar, está lá. Agora deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor, porque pode ser um pouco complexo. Tá? Então eu tenho a minha imagem mapa, que está salva lá no meu elemento imagem, né? Desse tamanho todo aqui. Só que eu só estou capturando um pedaço dela. Esse pedaço ele começa aqui na origem, que eu coloquei, né, 0, 0, e ele vai até 400 por 400. Está mais ou menos isso aqui que está sendo exibido lá. Então, para interagir agora com essa imagem, fazer aquele mapa navegável, eu tenho que permitir a alteração das coordenadas. Se eu mudar as coordenadas da origem e mantiver o tamanho, que quando eu aumentar as coordenadas em x, no eixo x, eu vou deslocar a imagem para a esquerda e para a direita. E no eixo y, para baixo e para cima. E o que vai funcionar é como se fosse uma câmera passando por cima do mapa mesmo. Tá? Tudo que estiver dentro desse quadradinho vai ser exibido na minha tela do Canvas. É assim que a gente vai trabalhar. Ok? Então, vamos ao código. Bom, para eu poder trabalhar isso de forma dinâmica, eu não posso usar esses valores fixos aqui. Então, eu vou ter que criar variáveis para armazenar esses valores. Tá? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável sourceX, que começa valendo 0. Uma variável sourceY, que vai começar valendo 0 também.
essas variáveis aqui eu vou definir a origem da captura em x e a origem da captura em y, para poder permitir aquela movimentação ali. E vou criar uma variável size, que vai ser o tamanho da minha imagem. Vai começar com 400. Como a gente está trabalhando com uma imagem quadrada, a largura e a altura são iguais, né? Então eu vou criar uma variável só, e conforme eu alterar essa variável, eu vou permitir o efeito de zoom. Deixa eu aproveitar a deixa para explicar isso também. Se eu tenho um elemento canvas desse tamanho aqui, tá? 400 por 400, e a minha captura é menor do que o elemento que está sendo, do que a área onde vai ser exibida, então isso aqui é um zoom in, porque eu estou pegando uma imagem pequena e estou ampliando essa imagem para caber numa tela maior do que ela. E o conceito de zoom out, né, seria exatamente o oposto. Eu pegar uma imagem maior e exibir numa tela pequenininha. Então eu tenho que fazer o quê? Reduzir o tamanho da imagem para caber. Né? Quando eu pego uma imagem pequenininha, eu amplio o tamanho da imagem para caber. E quando eu pego uma imagem grande, eu reduzo o tamanho da imagem para caber. Beleza? Então, quando eu for trabalhar o zoom, eu vou estar trabalhando com essa variável size aqui. Quando eu reduzir o tamanho do size, e ficou engraçado isso, reduzir o tamanho do size, mas quando eu reduzir o valor dessa variável aqui, ele vai aumentar a imagem que vai estar sendo exibida na tela. E quando eu aumentar o valor da variável, ele vai reduzir o tamanho da imagem que está sendo exibida na tela. Tá? Mas uma coisa de cada vez. Bom, primeiro eu vou substituir esses valores fixos aqui pelos valores dinâmicos ali, né? Então, aqui vai ser o meu source x, que é a origem em x, source y, que é a origem em y, aqui vai ser size. Aqui pode ficar fixo, porque eu vou estar sempre desenhando a partir do eixo do 0, 0, né, da origem do meu canvas, e a largura e a altura do canvas já está estabelecida. Então eu vou salvar aqui, e a princípio ele não pode mudar nada aqui, beleza, atualizei, não mudou nada. E a ideia era essa mesmo. Então, para poder interagir com o programa, eu tenho que criar aqueles listeners, né? A gente já falou sobre isso em outro vídeo. Então, vou botar aqui um widle.add event listener. O evento que eu vou capturar aqui vai ser o key down. Aqui acho que é tudo junto. E aí eu vou criar uma função chamada keyDown handler. False. Esse false aqui é opcional, tá? Eu vou colocar porque é meio que padrão. E vou criar também uma captura para o evento keyUp, que é de quando eu solto a tecla. Eu vou chamar de keyUp handler. Então vamos criar essas funções aqui. Function keyDownHandler. Ela vai receber um evento. Aí eu vou criar uma variável key que vai receber o código da tecla pressionada, que é o evento.keyCode. Vou exibir na tela aqui os valores para eu pegar esses valores e armazená-los em constantes. 5 para atualizar, esquerda 37, para cima 38, direita 39, para baixo 40, page up 33, page down 34. Maravilha. Eu vou armazenar esses valores em constantes. Então, eu vou criar aqui. Esses valores eles não vão se alterar, né? Então, left vai ser igual a 37, o up vai ser igual a 38, right vai ser igual a 39, o down vai ser igual a 40, meu page up
se não me falha a memória, 33. Meu page down é 34. Deixa eu até dar uma conferida para ver se é isso mesmo. Page down 34, page up 33, ok. Então, aqui no meu KeyDownHandler, tá, eu vou criar uma estrutura de captura aqui chamada switch. Eu vou selecionar a minha variável key e vou ver qual o valor que está armazenado nela. Então, case left. Então, se eu apertar minha seta para a esquerda, a minha variável sourceX, ela vai reduzir o valor, né? Vamos ver lá no mapa. Aqui, eu tenho a minha tela de captura aqui. Se eu pressionar para a esquerda, eu vou andar para a esquerda no meu eixo X. Quer dizer, eu vou estar reduzindo o valor da variável no eixo X. Para a direita aumenta, meu eixo Y para baixo ele aumenta e para cima ele diminui, ao contrário da matemática. Então, caso eu pressione para baixo, eu vou reduzir em 2 aqui para ficar mais legal. Menos igual 2. Esse comando aqui quer dizer o quê? Eu vou pegar o valor que está armazenado na minha variável e vou reduzir 2, vou subtrair 2 desse valor. O comando break, porque senão ele sai executando todos os blocos de comando que estão abaixo. Aqui eu só quero que ele execute isso e pare. Case up. Case up não, né? Case right. A meu source x ser mais igual a 2. Break. Case up, aqui sim. Meu source y vai ser menos igual a 2. Break. Case down. 2 pontos, meu source y vai ser mais igual a 2. Break. E ainda tem as possibilidades do zoom aqui. Case page down. Meu page down, eu vou dizer que ele reduz o zoom. Quer dizer que ele aumenta o tamanho da tela de captura e reduz a imagem que vai ser exibida. Porque ele vai estar pegando uma imagem grande para exibir numa janela menor do que o tamanho da imagem. Então, o meu size menos igual a 2. Não, menos não. Mais igual a 2, né? Vou aumentar o tamanho da tela de captura e reduzir o tamanho da imagem. Break. Case. Page up. Aí agora sim, eu vou reduzir o tamanho da tela. Opa. Viajando aqui. Pro size menos igual a 2. Break. Então, beleza. Então, aqui eu estou selecionando essa variável key e estou vendo qual é o valor que está armazenado nela. Se o valor for igual ao valor que está em left, quer dizer, se for 37, então eu ando com a minha tela para a esquerda. Se for right, o valor que está armazenado na constante right, aqui, eu ando com ele para a direita. Se for up, eu subo a tela. Se for down, eu desço. Quer dizer, o meu eixo X up, ele diminui para cima. O down, ele aumenta, que é para baixo. E para quem não está acostumado com programação, isso meio que dá um nó na cabeça mesmo, mas depois você acostuma. O meu page down, ele vai reduzir o tamanho da captura da tela. Então, vou explicar novamente aqui. Aqui é o tamanho da minha tela que está sendo exibida, tá? Do meu canvas. Se eu pegar uma tela pequenininha e exibir num canvas que é maior, eu vou estar dando zoom. Se eu pegar uma tela grande e exibir num canvas menor, eu vou estar reduzindo o zoom. Então, o
page down ele reduz o zoom, então ele aumenta o tamanho da tela de captura, e o page up ele aumenta o zoom, então ele reduz o tamanho da tela de captura. Beleza? Então agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso chamar a minha função render dentro do meu looping. Porque aí o meu looping ele vai estar renderizando mais ou menos 60 vezes por segundo e vai estar considerando essas alterações aqui. A gente ainda vai melhorar isso aqui, tá? Então aqui na minha função looping eu vou chamar a minha função request animation frame. Essa função aqui, request animation frame, ela chama alguma função 60 vezes por segundo. No caso eu vou chamar a própria função looping e vou passar o meu elemento canvas, que é o elemento que vai estar sendo animado. E dentro dela eu vou chamar a função render. E aqui quando a imagem carregar, então eu não vou mais chamar a função render, agora eu vou chamar a função looping. Ok? Então vamos ver se funcionou. Atualizei aqui a princípio. Então tá a mesma coisa, só que agora é uma imagem que está sendo exibida 60 vezes por segundo. Então quando eu mexo aqui na minha tecla, nas minhas setinhas direcionais, está funcionando já, tá vendo? Meu zoom já funciona, meu zoom out já funciona. Só que isso aqui ainda está muito rústico, né? Pode melhorar. Porque eu tenho que ficar segurando a setinha para andar e tal. Então eu posso criar aqui umas variáveis. Eu vou chamar de move left, recebendo false. Move right, recebendo false. Move up, recebendo false. Move down, recebendo false. Zoom in, recebendo false. E zoom out, recebendo false. E eu vou usar essas variáveis aqui para manipular a minha tela. Tá ok? Então aqui no meu keyDAO handler, na verdade eu não vou mais usar essa ideia aqui. Eu vou dizer que quando a minha tecla pressionada for left, o meu move left vai receber true. Quando for right, o meu move right vai receber true. E assim por diante, tá? Aqui o move up recebe true. Aqui o move down recebendo true. Aqui o page down ele vai reduzir a minha tela, então vai ser o zoom out recebendo true. O page up que ele vai aumentar a imagem exibida, então vai ser o meu zoom in recebendo true. Então o meu keyDAO handler ele está transformando tudo em true. Agora eu vou criar o keyUp handler, que basicamente é a mesma coisa que o keyDown, só que ele vai fazer o oposto do keyDown. Ele vai deixar tudo false, que é para eu cancelar meus movimentos. Então false, false. O que acontece? Quando eu soltar uma tecla, ele vai ver qual o código dessa tecla que eu soltei, e dependendo desse código referente à tecla, ele vai anular um desses comandos aqui que estava como true. Agora eu vou trabalhar minha função update, que ela sim vai ficar responsável pela atualização das minhas variáveis. Então basicamente vou fazer umas estruturas condicionais aqui. Dizer se, por exemplo, move left,
aí o meu source x vai ser menos igual a 2. Eu posso substituir esse 2 aqui por speed também, se eu quiser mudar, criar uma variável speed, recebendo o valor 2. Depois, se eu quiser mudar a velocidade, eu não preciso ir mudando em todos eles, eu mudo só aqui e já resolve todo mundo. Então, eu vou botar menos igual a speed. Caso seja movimento right, então meu source x vai ser mais igual a speed. E aí a mesma coisa eu faço para o up, move up, só que no caso do move up vai ser meu source y, que vai reduzir, e o meu move down vai ser o meu source y. E eu ainda tenho aqui a questão do zoom, né? No caso do zoom in, o zoom in quer dizer que eu vou diminuir o tamanho, né, o valor da minha variável size, e o zoom out, quer dizer que eu vou aumentar o valor armazenado na variável size. Então vamos ver como é que está aqui. No looping, antes de chamar renderização, então eu vou chamar atualização. Update, atualiza, depois renderiza. Então, assim que eu carregar a minha imagem, ela vai disparar o looping. O looping, ele primeiro atualiza e depois renderiza. A atualização, ela verifica o valor das minhas variáveis aqui, move left, move right, move up, move down, que podem ser true ou false, de acordo com a minha interação através do teclado. E aí, dependendo do valor encontrado nessas variáveis, ele vai alterar o valor das variáveis de captura da imagem, gerando a ideia de movimento da imagem. Ok? Então, eu só deixei aqui quadradinho errado. Então, vou atualizar aqui. E agora já tem um movimento fluido aqui sobre o meu mapa, com o zoom out e zoom in. Isso é interessante agora para dar um acabamento aqui, trabalhar coisas do tipo, se a minha imagem, a minha tela de captura sair do tamanho da imagem, né? Ele apaga, ele não exibe nada, tanto para cima quanto para baixo. Então é interessante trabalhar isso aqui na atualização. Eu posso cuidar disso de que forma, né? Eu posso conferir. Se o meu source x for maior do que 1, por exemplo, aí ele reduz. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Então, atualizo aqui. Você vê que para a esquerda eu já não consigo sair com a imagem da minha área do mapa. Okay. E aí basta a gente ir trabalhando esse tipo de validação antes de fazer a atualização. Tá? Bom, esse vídeo já está um pouquinho extenso, eu vou ficar por aqui e espero que tenha sido interessante. E lembrando que essa ideia aqui de movimento do mapa, a gente pode usar isso depois também em jogos, por exemplo, jogos de plataforma, quando o personagem chegar no limite da tela que está sendo exibida e a gente tem um mundo maior, né, tem um mapa maior por trás disso, então a gente vai movendo meio que a câmera que está filmando o personagem, como se fosse mais ou menos essa ideia. E a técnica é mais ou menos similar a essa aqui que eu mostrei, tá? Na verdade, a gente vai estar exibindo só um pedaço do cenário
E conforme o personagem for andando pelo cenário, a gente vai estar exibindo pedaços diferentes desse cenário. Mais para frente eu pretendo trazer um vídeo aí mostrando essa ideia. Então eu espero que vocês consigam fazer uns códigos interessantes baseados nisso aqui. Tá? E por hoje eu encerro por aqui. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau.